Bom, gente, esse é o quarto e último vídeo da aula de hoje, tá? Eu vou tentar fazer com que ele fique um pouco mais curto e, de fato, é só um assunto que a gente vai tratar, que é a soma dos n primeiros termos de uma PA, né? Observa bem. Qual é a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos, né? Por exemplo, se você escrever os primeiros 100 números inteiros positivos, é 1, 2, 3, etc., né? Até 100. Se você somá-los, 1 mais 2, mais 3, mais 4, etc., até mais 99, mais 100, quanto é que vai dar o resultado? Tá? Então é isso que a gente vai ver, como é que a gente pode calcular a soma de uma certa quantidade de termos de uma determinada PA, tá bom? A ideia vai ser essa aqui. E a gente não vai precisar efetuar a soma mesmo, colocando um embaixo do outro e fazendo a soma, que isso aí iria dar muito trabalho, né? Ao invés disso, a gente vai usar uma fórmula, que é esta fórmula aqui. A soma a gente representa por Sn, tá? Dos n primeiros termos de uma PA, é essa fórmula aqui. A gente vai pegar o primeiro termo, somar com o último e multiplicar pela quantidade de termos e em seguida dividir tudo por 2. Tá? Não é difícil não, olha lá. Primeiro termo, último termo, multiplica pela quantidade de termos, né, e divide por 2. Aqui, por exemplo, o primeiro termo é 1. O último termo é 100. Quantos números tem? Tem 100. E divide por 2, a gente vai encontrar a soma. Tá? Então, se você quiser, você pode até testar e verificar quanto é que vai dar essa soma aqui. Bom, vamos lá, começando logo com a questão resolvida, para entender melhor. Eu coloquei aqui as duas fórmulas principais que a gente vem usando, né? Essa que eu acabei de explicar e aquela fórmula do termo geral da PA que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Então vamos lá. Calcule a soma dos 12 primeiros termos desta sequência aqui. Tá? 2, 11, 20, 29. Ela prossegue, né, e aí ele quer que a gente calcule, pegue os 12 primeiros números e calcular a soma. Nós não vamos, né, somar um por um. A gente vai simplesmente aplicar essa fórmula aqui, né? Então, vamos lá. O primeiro termo é 2. A razão é 9. O 12º termo da PA, a gente vai usar essa formulazinha aqui, né? Então, o 12º termo vai ser igual ao primeiro termo mais 11 vezes a razão, né? Então, por que vai ser 11? Porque é 12 menos 1, né? Na fórmula está dizendo 12 menos 1, que vai dar 11, né? E vezes a razão. Então vai dar 2 mais 11 vezes 9, tá? A gente pode descobrir a razão é 9, né? É só pegar um termo aqui e subtrair do anterior, né? Por exemplo, 11 menos 2, aí vai dar 9, que é a razão. Fazendo essa continha, a gente descobre que vai dar 101, né? O A12 vai ser 101, o 12º termo. Por quê? Porque a gente precisa do último termo aqui na fórmula, né? Então, prosseguindo adiante, agora sim, a gente já tem as informações necessárias para aplicar esta fórmula da soma, né? Então, pegamos a fórmula, o primeiro termo mais o último, que é o 12º termo. Tá? Então, vai ser 2 mais 101 sobre 2, perdão, 2 mais 101 vezes 12, dividido por 2. Tá? Isso vai dar 618. Portanto, a soma dos 12 primeiros termos vai dar 618. Tá? Como viram, a gente não precisou colocar os números um embaixo do outro, não. Só jogou na fórmula e já encontramos aí o 618. Tá? Bom, o exemplo número 11, a questão resolvida número 11. Olha só. Um objeto abandonado de um balão percorre em queda livre uma distância de 5 metros durante o primeiro segundo de queda, 15 metros durante o segundo, 25 metros durante o terceiro, 35 metros durante o quarto e assim sucessivamente, mantendo esse padrão. Se o objeto leva 9 segundos para atingir o chão, a que altura voava o balão quando o objeto foi abandonado? Né? Imagina se você encontra uma questão dessa na prova, né? Então você vai ter que ler direitinho, vai ter que ler novamente,
para poder entender de fato o que o cara está pedindo, né? E observa que na hora da prova a gente nem vai, de repente, nem vai lembrar que se resolve esse problema usando esta fórmula da soma, né? Vai ser preciso refletir um pouco. Então eu sugiro que você faça uma pausa no vídeo, leia novamente com calma o enunciado para a gente prosseguir. Bom, vamos lá. Então, a sequência numérica que representa a distância percorrida pelo objeto que está caindo, né, do balão, é essa daqui, ó, 5, 15, 25, 35. Por quê? Olha, ele soltou o objeto. Um segundo depois, ele caiu 5 metros. Mais um segundo, ele caiu mais 15 metros. Mais um segundo, ele caiu mais 25. Então, está formando essa sequência aqui, ó, 5, 15, 25, 35. E se você olhar, está formando uma PA, né? Porque ali 5 passou para 15. Olha, 15 menos 5 deu 10. Né? 25 menos 15 dá 10. 35 menos 25 também dá 10. Então tem uma razão que é constante. Portanto, isso aqui é uma PA. Né? Agora, essa sequência sendo uma PA de razão 10, e desejamos calcular a soma dos 9 primeiros termos dessa PA. Né? Porque para a gente calcular a altura, eu vou voltar aqui na figura, a gente vai ter que somar as distâncias percorridas. Né? 5 metros ele caiu mais 15, até agora já tem 20. Né? Depois caiu mais 25, até agora tem 45, e assim por diante. Aí ele quer saber, quando ele chegar no chão, que são 9 segundos para ele chegar no chão, né? Quantos metros ele percorreu. Vai ter que ser a soma de tudo isso. Né? Por isso que a gente vai usar esta fórmula da soma. Tá? Então vamos lá, as informações que a gente precisa, né? Primeiro a gente tem que saber qual é o nono termo, né? O nono termo dessa sequência aqui, que é quando ele cai no chão. Então a gente vai usar esta formulazinha aqui do termo geral. Então o A9 vai ser o A1 mais 9 menos 1, que dá 8, né? 8 vezes R. Resolvendo aqui, a gente descobre que vale 85. Né? Portanto, o último trecho que ele percorreu durante um segundo foi de 85 metros. Tá? Então, usando essas informações obtidas na fórmula, o primeiro termo, o último termo que a gente acabou de descobrir, vezes a quantidade de termos, que são 9, e dividindo tudo por 2, vai dar isso aqui, que vai dar 405. Né? Então, o balão estava a 405 metros de altura quando o objeto foi abandonado. Tá? Bom, questão número 12, um pouquinho diferente. Né? A soma dos n primeiros termos de uma PA é dado por esta fórmula aqui. Veja. Ah, professor, essa fórmula não é igual a essa. Não, não é. Ele está nos dizendo que uma determinada PA, que a gente não sabe aqui qual é, né? Ele sabe que a soma dos n primeiros termos pode ser dada por esta fórmula aqui e não por esta. Tá? Então a gente vai ter que se guiar por ela aqui. Então ele determine o primeiro termo e a razão dessa PA. Esse exercício é um pouco mais difícil, tá? Você vai ter que ver assim com bastante calma. Então quando n é igual a 1, ou seja, o primeiro termo, né, a soma Sn coincide com o próprio A1. Né? Se ele só tem um termo, né, então a gente jogando aqui nessa fórmula, né, a gente vai descobrir que dá menos 3. Ora, se só tem um termo, o termo vale menos 3, qual é a soma de todos os termos? Ora, é menos 3 mesmo, só tem um, né? Então é menos 3. Então a primeira soma, que consta de apenas um termo, dá menos 3 e coincide com o termo A1, que é menos 3. Tá? Agora, se tivermos A2, poderemos obter a razão. Né? Como? Subtraindo A2 menos A1. A gente sabe disso. Né? A gente pega o segundo termo, subtrai o primeiro termo, a gente descobre a razão. O primeiro termo a gente já descobriu, é menos 3. Tá? Então vamos tentar descobrir qual é o segundo termo. Né? Bom, S2, a soma dos dois primeiros termos, vai ser o segundo termo somado com o primeiro. Correto? Só tem dois termos. Então é o segundo somado com o primeiro, ou o primeiro somado com o segundo, tanto faz. Né? Acontece que a gente já tem algumas informações. Então vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, jogando lá na fórmula dele, 2 vezes 2 ao quadrado, porque são dois termos, né? Então vai dar 2 ao quadrado. Menos 5 vezes n, mas são dois termos, então n vale 2.
Então vai dar 5 vezes 2. Fazendo essa continha aqui, 2 ao quadrado são 4, 2 vezes 4 são 8. Aqui dá menos 10, né? 8 menos 10 vai dar menos 2. Então, a soma dos dois primeiros termos dá menos 2. Isso tem que ser um negócio assim, pouco a pouco, tá bom? Menos 2. Muito bem. A gente ainda não sabe quanto vale o segundo termo. A gente só sabe que somando o segundo termo com o primeiro, tem que dar menos 2. E o primeiro a gente já descobriu que é menos 3. Tá? Então vamos ver como é que vai ser isso. Né? A soma dá menos 2. Né? E o segundo termo é a soma dos dois primeiros menos o primeiro termo. Né? Então a gente consegue resolver esta equaçãozinha aqui, substituindo os valores que a gente já tem. A soma dá menos 2, então eu coloco menos 2 aqui. Menos o primeiro termo é menos 3, então vai ser menos menos 3. Ora, menos 2 menos menos 3 é a mesma coisa que menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Então acabamos de descobrir que o segundo termo é 1. O primeiro é menos 3, o segundo é 1. Agora, ele está perguntando para a gente determinar o primeiro termo, a gente já determinou, está aqui, né? E a razão, falta determinar a razão. Ora, a razão é só pegar o segundo termo e subtrair do termo anterior. A gente viu isso desde o primeiro vídeo, né? Então, ora, o segundo termo vale 1. A gente descobriu. O primeiro termo vale menos 3. Então, é só fazer 1 menos menos 3. 1 menos menos 3 é a mesma coisa que 1 mais 3. Ou seja, a gente acabou de descobrir que a razão vale 4 e a gente respondeu a questão. O primeiro termo vale menos 3 e a razão vale 4. Tá bom? Bom, com isso a gente fecha a aula de hoje. Eu proponho que vocês façam os exercícios de número 1 a 10, que fica na página 144 e 145. É opcional, tá? Eu sugiro fortemente que você faça. Mas se você por alguma razão acha que já entendeu tudo, nem precisa fazer os exercícios, tudo bem. Tá bom? A responsabilidade de cada um. Agora, a tarefa mínima, essa precisa ser cumprida, né? É aquela que a gente envia pelo AVA. E eu sempre sou bonzinho e não passo 10 exercícios, né? Passei apenas 5, que são os exercícios 5, 6, 7, 8 e 9. Olha só, fui até o 9, não fui para o 10 não, tá? É só até o 9. Está dentro dessa sequência aqui, tá bom? Esses exercícios que eu me refiro, os 5, 6, 7, 8 e 9, estão na página 145. Tá bom, gente? Bom estudo por hoje. Desculpe aí a demora em subir o vídeo. Obrigado pela sua atenção.